Seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia, estou diretor de comunicação. Se você já teve algum sonho premonitório ou se já sonhou com uma pessoa falecida, esse vídeo é para você. Eu me lembro da história de um amigo muito querido do movimento espírita, que antes de entrar para o movimento espírita, ele teve uma série de sonhos premonitórios. Numa dessas ocasiões, ele se lembra de ter sonhado com a casa de um parente, que na época morava em outra cidade, e a casa estava pegando fogo. E ele é acordado no meio da madrugada, justamente com esse parente ligando da outra cidade, para dar essa notícia, que tinha acontecido um incêndio na casa, mas que ele estava bem, o bombeiro tinha chegado, tinha controlado e por aí vai. Esse meu amigo teve uma série de sonhos premonitórios, na interpretação dele serviu como um despertamento, para que ele manifestasse o interesse pelas coisas do espírito, em particular pelo espiritismo, até porque pouco tempo depois de ter essa série de sonhos premonitórios, ele entrou para as atividades do movimento espírita e esses sonhos cessaram. Você, talvez, já tenha tido um ou mais sonhos premonitórios e com certeza conhece outras pessoas que tiveram sonhos da mesma natureza. Além disso, é algo frequente que a gente sonhe com pessoas que são falecidas, pessoas próximas que nos são queridas e que a gente tenha a nítida impressão de que reencontrou essa pessoa, que conversou com ela, que matou um pouco dessa saudade, enfim, que retomou a convivência com essas criaturas. Estudo para a doutrina espírita, minha gente, faz muito sentido e faz muita lógica, porque nós partimos do entendimento de que nós somos espíritos e que estamos temporariamente reencarnados. Mas os espíritos se aproveitam dos momentos de liberdade, por assim dizer, que o corpo oferece em todas as ocasiões. E a principal oportunidade que a gente tem para estar um pouco mais livre, para ir e vir de acordo com os nossos interesses, que se ligam mais à nossa alma e menos às obrigações de vida material, é justamente durante o sono do corpo biológico. Então a gente é mais livre para poder ir encontrar as pessoas e os lugares que nós manifestamos um interesse e uma afinidade por isso. Então é natural que a gente vai encontrar essas pessoas que nos são queridas, é uma maneira da gente fazer um contato mais estreito, mais estreito até do que o contato através do fenômeno mediúnico, por exemplo, das cartas psicografadas. Então é uma maneira da gente encontrar essas pessoas. Sonhos premonitórios podem ser o próprio espírito que, nesse estado de emancipação da alma, vai conferir de perto uma situação que esteja acontecendo ou em vias de acontecer, ou porque é nesse estado de emancipação que o espírito vai receber essas visões, vai ter essas percepções no estado de emancipação. Fica mais fácil dele ter, e aí então aquilo vai se cumprir quando ele estiver no estado de vigília, novamente acordado no mundo material, no seu corpo biológico no estado de vigília. Para o Espiritismo, minha gente, não existe um manual de interpretação dos sonhos, porque são diferentes origens, são diferentes experiências do espírito que vão dar origem a sonhos em comum. Então, antes de mais nada, como toda prudência espírita nos aconselha, desde a época de Kardec até os dias de hoje, primeiro a gente deve analisar as causas materiais dos fenômenos. Então, a gente deve buscar interpretar os sonhos, primeiro tentando entender as influências do que a atual reencarnação está influenciando nisso. Pode ser alguma preocupação mais frequente dentro de nós, pode ser um tópico de grande importância para o nosso sentimento ou para o nosso dia a dia, pode ser uma pessoa, uma situação que seja relevante, isso nos leva a manipular essas ideias, esses conceitos, inclusive durante o sono do corpo biológico. Podem ser expressões de coisas que a gente tem dificuldade de admitir e que vão ser expressas somente nos sonhos e por aí vai. Sonhos podem também representar as experiências do espírito, como a gente falou dos sonhos premonitórios, do encontro com as pessoas que já desencarnaram, e também o sonho pode ser lembranças do passado de outras reencarnações, alguns flashes, e depende da situação que a gente vai viver no mundo espiritual, da utilidade que tem em fazer isso. Mas acima de tudo, a grande dificuldade é, primeiro, a gente tem que saber fazer a distinção de qual é a origem desse sonho, se é um processo da tua encarnação, se é a vivência do espírito, se é a lembrança de vida passada. Mas além disso, o principal fator é entender que o nosso cérebro vai adaptar essas experiências na forma de sonhos e do jeito que é possível esse cérebro assimilar esse tipo de experiência.
Por isso que não dá para a gente fazer uma interpretação literal do tipo, sonhei com chave, logo tal coisa. Sonhei com elefante, logo morte de alguém. Sonhei com os dentes caindo, significa que vai morrer muitos parentes, e por aí vai. Sabe esses manuais assim que dão esses apontamentos? Para a doutrina espírita isso não existe. Diferentes situações podem gerar sonhos semelhantes. E é difícil a gente enxergar por trás desse simbolismo onírico qual é a experiência de fato que gerou esse tipo de visualização, esse tipo de adaptação pelo nosso próprio cérebro. Então, nós temos vivências riquíssimas durante o desdobramento do espírito em relação ao organismo biológico durante o sono, mas as nossas experiências vão ser adaptadas na forma de sonhos, sejam as experiências ligadas ao que nós vivemos na presente encarnação, sejam as experiências no mundo espiritual, sejam lembranças de outras vidas. Por isso, para a doutrina espírita não existe uma interpretação fiel dos sonhos, mas a gente tem que analisar cada contexto, tentando entender o máximo possível e saber que na maior parte das vezes, vamos dizer assim, a gente não vai alcançar no todo, na origem, exatamente como foi alguma coisa. Mas é importante ter em mente, quando uma mensagem, um encontro, uma experiência é muito, muito importante ser fixado, aí você é capaz de perceber que essa lembrança é muito mais nítida, muito mais forte, muito mais clara na sua cabeça quando você acorda. Nem precisa de muito esforço. É o meu recorte a respeito desse tema, eu espero que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. E se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Até a próxima. Forte abraço.